Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Vamos continuar o nosso estudo, né? A gente, na aula passada, começou a ver, que terminou, né, a arca, e aí começou a ver a segunda peça da mobília, né, a ser feita no tabernáculo, que era a mesa. E só para a gente retomar alguma coisa, né, ela era colocada diretamente assim em frente, né, do lado oposto ao candelabro. Então, de um lado, né, no santo lugar, ficava a mesa e do outro ficava o candelabro. Então, assim, a luz do candelabro era necessária para se ver o pão sobre a mesa, né? E aí a gente viu todos os comparativos, né, da mesa apontando sempre para Jesus e para o seu ministério, né? A gente viu que foi a primeira vez que apareceu, a primeira menção que fez de mesa na Bíblia é nesse texto de Êxodo 25, né, o verso 23, e aí sempre é significativa a primeira menção para a gente entender as outras vezes que aparece nas Escrituras, né? Então, Deus preparou uma mesa de comunhão em Cristo para nós, o seu povo, né, redimido, que somos o sacerdócio eterno deles. A gente falou um pouco dos nomes da mesa, né, que aparece nas Escrituras. Eu comentei até naquela que em português eles traduzem mesa de ouro puro, né? Mas essa tradução ela não é assim a correta em Levítico 24:6, porque só está traduzido mesa pura, não ouro puro, né? Então, nós devemos estar limpos para participar dessa mesa, né? Eu falei dos nomes, eu vou passar todos os textos, né? Hoje a gente termina essa aula, aí eu passo para vocês a sexta aula na íntegra, né? Até agora eu passei as outras 5, aí quem está no grupo sabe que já tem os PDFs, né? E falamos do ouro e da madeira, né? Mostrando a natureza humana e divina de Jesus, também apontando para ele, né? Porque o nosso Salvador, ele tinha que ser divino para representar Deus para o homem, e ele precisava ser humano para representar o homem diante de Deus. Então, o ouro e a madeira, né, se encontram só no Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que ele faz essa aliança, né, nos liga a Deus. E falamos das coroas, né, que aparecem nas três peças do tabernáculo. Ela aparece na Arca da Aliança, na mesa dos pães e no altar de ouro, né? E são os três lugares que aparece a coroa, que são coroadas, né? E coroa na Antiga Aliança, né, só para a gente retomar, só servia para dois ofícios: o sacerdócio, né, o sacerdote e o rei. Então, lá em Êxodo 29, né, é chamado coroa sagrada, o turbante do sacerdote. E também como coroa de unção, né, é chamado. E aquele texto lá, né, de Saul, quando quis fazer o ofício, né, quis fazer o holocausto, aí tem, todo mundo fala, é melhor obedecer do que sacrificar, foi porque ele era rei, mas ele nunca poderia fazer um ofício sacerdotal, né? O único que tem os dois ofícios, rei e sacerdote, é o Senhor Jesus Cristo, e a dupla coroa da mesa aponta para isso, né? Ela tinha os dois ofícios apontando para Jesus, né? Ele é coroado rei e sacerdote, né? Lá no livro de Apocalipse a gente vai ver isso. Na primeira vinda, ele veio como homem de dores, mas na segunda ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí a gente parou aí, e aí eu queria que alguém abrisse um texto de Êxodo 25 e lesse o verso 26 e 27, para a gente continuar falando sobre a mesa do tabernáculo. Se alguém puder ler, Êxodo 25, 26 e 27, os versos. Quer que eu leia? O pastor já está aberto. Pode ler, aqui, Tereza. ó. Amém.
Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Então, está falando assim das 4 argolas de ouro nos 4 cantos, né, onde estão os pés da mesa, né? E o número 4, de novo, né, é impresso aqui sobre essa mesa. A gente já viu, né, vocês têm até no PDF aí os números, o 4 sempre quando se refere na Bíblia, né, como o número da criação ou o número da terra. Então, incluindo a ideia de ser uma coisa mundial, de influência global, né? Então, assim, todas as coisas, as 4 estações, os 4 quartos da Lua, os 4 cantos da Terra, né? Então, a mesa tinha esses 4 cantos, significando o fato de Cristo ser essa verdadeira mesa dos pães asmos para os 4 cantos da Terra, né? Até os confins da Terra. Então, o ministério mundial dele é para alimentar o seu povo em toda a terra, como sendo o pão da vida, né? E apontando para a tua igreja, né, a grande comissão. Ide a todo mundo, né? E pregue o evangelho a toda criatura. Então, aos 4 cantos, né? Os 4 pés também significam caminhada na terra, né? Os pés apontam para os 4 evangelhos, que são os evangelhos que apresentam Cristo para nós na caminhada terrena. São 4 evangelhos, né? Então, eles revelam para a gente o verdadeiro pão da vida, né? Assim como as 4 pernas da mesa sustentam o pão, né, sobre a mesa, para ela não estar bamba, Mateus, Marcos, Lucas e João sustentam o verdadeiro pão, o Senhor Jesus Cristo, né? Dão um equilíbrio. Então, as 4 argolas de ouro são símbolos, né, particulares, porque o ouro sempre fala da natureza divina, e essas argolas são círculos que não têm nem começo nem fim, né, como uma aliança. Então, fala da eternidade. Jesus é de eternidade em eternidade, né? Também 4, na Bíblia, tem 4 descrições de Deus só na Bíblia, né? Muita gente fala, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo, mas, biblicamente, ele é descrito de 4 maneiras, né? Como luz, lá em 1 João 1,5, então Deus é luz, como amor, em 1 João 4,16, como espírito, em João 4,24, e como fogo consumidor, Hebreus 12,29. Então, são essas 4 descrições de Deus na Bíblia, né? Luz, amor, espírito e fogo consumidor. Se alguém puder ler o verso 28 de Êxodo 25, verso 28, agora a gente entra na parte da madeira, né? Eu leio. Amém. Faça as varas de madeira e de acácia, revestindo-as de ouro com elas, e se carregará a mesa. Então, assim, né? Novamente a ideia, né, que a gente já viu aqui da madeira incorruptível, né, de Jesus, da madeira da acácia, né, falando da humanidade, né, no caso dele incorruptível, né, como a acácia, e coberto com ouro, a divindade. Então, as varas ajudam a gente a apresentar uma mesa com equilíbrio, né? Então, a nossa apresentação do Evangelho sempre tem que ser balanceada, de Jesus como o pão da vida eterna, né? Porque Jesus mostrou para a gente que ele foi peregrino aqui, né? Estrangeiro na terra, e conosco não é diferente, né? Às vezes eu converso com alguns irmãos, assim, até me entristece, assim, como não tem essa noção da eternidade, sabe? Todo o problema está olhando sempre nesse período que a gente está peregrinando, sabe?
É tipo assim, eu estou pegando um voo para ir para um lugar que eu vou passar a eternidade e eu gasto toda a minha energia no avião, olhando o avião, o banco, a janela, e estou exaurido quando eu cheguei, porque toda a minha energia foi naquela viagem, né? E não no destino, né? Então, nós não temos cidade fixa, residência permanente aqui, a gente está buscando a cidade que há de vir, né? Vamos ler os textos, Hebreu 13, 14, se alguém puder abrir, e aí outra pessoa também poderia abrir 1 Pedro 2, 11, capítulo 2, verso 11. Então, Hebreus 13, 14 e 1 Pedro 2, 11. Hebreu 13, 14? Ai. Peraí, eu abri, Pedro. Capítulo 13, verso 14 e 1 Pedro 2, verso 11. 13, mas Hebreus não tem. 13, 14. Nossa, não estou enxergando. Hebreus 13, 14, né? Amém. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Deixa eu ver se é Hebreus. É isso mesmo. Permanente, aguardamos a cidade por vir. É isso aí. É isso? Então, é isso. Nós não temos aqui cidade permanente, né? Nós buscamos a que há de vir. Isso tem que ser muito forte no povo de Deus, né? Nós estamos falando de eternidade. E às vezes a gente gasta toda a nossa energia por algo que é permanente aqui, que vai acabar, né? E deixa de buscar o que há de vir, o que é eterno, né? Então, são isso que ele fala, né? Da peregrinação da igreja. 1 Pedro 2,11. Eu abri. Então, vamos lá. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, assim, peregrino e forasteiro, né? E fala assim, cara, sai fora das paixões da carne, né? Elas vão fazer guerra contra a nossa alma, né? Paulo mesmo falou lá para os Coríntios, né, em 1 Coríntios 15, que se a gente esperar em Cristo só nessa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens. E parece que o povo de Deus fica só atrás, né, das coisas daqui, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, e não consegue, né, ter essa visão maior da eternidade, né? A mesa em trânsito, né, para a gente seguir, quando ela era em trânsito, né, quando estava o tabernáculo, né, se movimentando, né, com o povo, ela era coberta com alguns tecidos, né? E eu queria agora que a gente lesse isso em Números, capítulo 4. Vamos ler o verso 7 e o verso 8. Números 4, 7 e 8. Se alguém puder abençoar a gente aí com a leitura. Eu leio, pastor, 4, Então 7 vamos e lá, 8. Tereza. Isso. Também sobre a mesa da apropriação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galetas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Então, só para a gente entender, né, quando iam levar ela, né, estava em trânsito, eles cobriam a mesa com um pano azul, né? Então, o azul é visto como a cor do céu, né, que fala de Cristo como o Senhor do céu, na 1 Coríntios 15, 47, o Senhor do céu, e também como um tipo de Espírito Santo descendo dos céus e permanecendo sobre o verdadeiro pão, né, que é Jesus. Lucas 4 fala sobre isso.
E aí os pratos, né, isso ia sobre a mesa, os pratos, os recipientes e as taças vinham depois disso com uma cobertura escarlate, né, vermelha, nossa, que fofinho, vermelha, né? Então, lembrando a gente assim o tipo de sacrifício de sangue nos fala de Jesus, né, o nosso sacrifício perfeito. E no final, a cobertura final era de pele de texugo, né? A Adri até mostrou para a gente, assim, apontando assim um tipo de Deus que é sobre todos nós, né? E o terceiro aspecto, né, de Cristo, porque em Cristo não há beleza natural para o homem não regenerado. Só consegue ver a beleza o homem regenerado, né? O homem não regenerado não verá. Vamos ler Isaías 52, 14, e se outra pessoa também puder já abrir Isaías 53, do 1 ao 3, só para a gente ver esses textos, né? Porque se a gente não for nos textos aí, a gente tem que aproveitar que estamos na escola, né? Na pregação não dá para a gente ir muito nos textos, mas aqui a gente pode gastar um pouco mais de tempo. Eu vou no segundo, eu vou no 53. 53, de 1 a 3, Ju, e alguém lê então o 52, 14. Eu leio. Amém. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Então, falando disso, né, de não há beleza, né, natural, aqui está falando ficou desfigurado, né, e no 53, a Ju vai ler para a gente, é a mesma... Vamos lá. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, falando, né, essa terceira cobertura aí que não tinha beleza, né? Então, depois da mesa ser coberta, as varas eram colocadas nas argolas para a jornada, né? Que aí começava a jornada. E para o homem natural, não há beleza vista na caminhada no deserto, né? E se você olhar no caso aí da mesa, a única coisa que era vista eram as peles do texugo, né? Então, para o homem espiritual, os olhos da fé veem Jesus como o pão da vida, né? Também nós vemos a importância da jornada no deserto para formar o caráter de Deus em nós. É necessário, né? Para nos ensinar a dependência, é necessário, né? Sabendo que Ele é a fonte do pão da vida, que nele há o alimento, né, o pão da vida, e a mesa levava para isso, né? Vamos ler o próximo verso de Êxodo 25, o 29? A gente leu agora, né, até o 28, vamos ler o 29. Alguém vai? Eu leio. Também farás Amém. os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Então, aqui, assim, vários vasos, né, usados em conexão com a mesa, né, e todos eles feitos de ouro puro, né, ó, de ouro puro os farás, a Ju acabou de ler. Então, eram esses vasos que o profeta Isaías, né, se referia quando ele disse lá, purificai-vos os que levai os utensílios do Senhor, né, Isaías 52, 11. Então, a gente tem que permitir o refinamento do Senhor em nós, né? Que o Senhor, o fogo do Senhor, né? A gente leu lá que ele é fogo consumidor, nos purifique para que nós sejamos vasos de honra, né? Para o reino dele, né? Romanos 9, 21, se alguém puder ler, e aí eu vou pedir para alguém também abrir Malaquias 3, 3. Romanos 9, 21 e Malaquias 3, 3.
Posso ler, Má, o 9:21. Então vamos lá, Tati. Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para o uso especial e o outro para uso comum. Então, né, tá falando isso, da gente permitir esse refinamento do Senhor, né, para que a gente possa ser usado como vaso de honra, né? E Malaquias 3:3 Vou também ler. fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Cadê? Me perdi. Malaquias 3, verso 3. Achei. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que Então, assim, voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. então é isso aí, né? Essa purificação, né? Refinará como ouro e como prata, né? Então a gente tem que permitir esse refinamento do Senhor para que a gente seja usado como vaso de honra, né? E eram basicamente 3 tipos de vasos, né? Que tinham na mesa. Os pratos, né? Que era usado para conter os pães dentro, né? Os recipientes, que eram os vasos ocos de ouro com incenso dentro, né? A gente vai estudar sobre isso também. E os recipientes, enquanto assim os sacerdotes comiam a mesa, né, dos pães asmos à luz do candelabro, lembra que eu falei que era um em frente do outro, né? Eles queimavam incenso ao Senhor no altar de ouro, né? Então, esses 3 artigos, eles estavam ligados com o significado assim, que enquanto a gente come a mesa do Senhor, a luz da presença, né, do Senhor, nós enviamos para cima o incenso, né? Que a gente entende na Bíblia, né, como oração e adoração ao Senhor, né? Então, tinha os pratos, os recipientes e as taças, né? Era o terceiro item que tem, assim, ou cálices, em algumas versões também falam, né? Que essas taças, esses cálices, é o que continham o vinho forte, que era derramado também em conexão com a mesa para libação diante do Senhor. Isso está em Números 28, né? Lá é que fala dessa oferta de bebida de vinho, né? Então, era usada somente em conexão com a mesa, nunca sozinho, né? Com a mesa dos pães. Então, não com qualquer outro ornamento do santo lugar, né? Então, assim, o simbolismo é óbvio, né? Assim, na mesa tem o pão e o vinho juntos, né? Apontando para Jesus, né? O seu sacrifício perfeito, né? A nova aliança, e a mesa do Novo Testamento, onde nós temos comunhão, né? Vamos abrir o texto de Mateus 26, do 26 ao 28. E é importante também, só um outro adendo antes da gente ler, a importância do equilíbrio na mesa de comunhão, né? Que é o pão como alimento, como a palavra, e o vinho como alegria do Espírito. Nem só um, nem só o outro, né? Se você é só o pão, você vai ocultar, né? Vai apagar, extinguir o Espírito. E se você for só na alegria e no mover do Espírito, você vai ferir a palavra, o pão, né? Você tem que ter esse equilíbrio. E essa mesa, né, com a oferta de vinho, simbolizava isso também, né? Então vamos lá, Mateus 26, do 26 ao 28. Posso Eu ler, posso ler. pastor? Vai lá, Tetê. Vai. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, Jesus, né, montando essa mesa para nós, né, do Novo Testamento, a mesa da nova aliança, né? Eu tenho batido bastante aí ultimamente, né, porque as pessoas precisam entender qual a diferença, por que que precisou se estabelecer uma nova, né? Porque as pessoas começam ainda a querer andar na antiga, né? E aqui está apontando já para essa mesa. E ele já falava em Êxodo 25:30, né? Que porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente, né? Apontando já para essa comunhão que ia ser eterna, né? E os vários nomes que aparecem nas escrituras, nos pães asmos, né? Como o pão da proclamação, né? O pão da vida no Novo Testamento, né? Fala do ministério, do nosso ministério como igreja, né? De mostrar e apresentar a morte, o sepultamento e a ressurreição na mesa do Senhor, né? Por isso que ele falou assim, toda vez que comerem, né, e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então não é só a morte é a ressurreição, né? Aparece como pães da proposição em Deuteronômio 30:19, em Levítico 21 aparece como pão de Deus, né? O pão está sobre a mesa, é através dele, né? Ele oferece a comunhão com os sacerdotes. O pão contínuo são alguns nomes, né? Eu vou passar para vocês, não vamos ler todos os textos só para ver como aparece, para não ficar muito longa, né? Mas esse pão contínuo aparece em Números, em 2 Crônicas, em Levítico, né? Então, e ele tinha que estar continuamente diante do Senhor, né? E nós, como crentes, sabemos, né, que Cristo, o pão da vida, né, é contínuo e é diariamente, né? A cada dia, Mateus 6:11. E pão da presença também aparece, né, na Bíblia, quando a presença do Senhor está conosco, né, na mesa do Senhor, Mateus 18:20. Pão das faces, né, pão da face, a gente também lê em 2 Coríntios, né? Então, todos esses aspectos são simbólicos de comunhão, né, do povo de Deus. E aí tem a receita, né? Que a Bíblia é perfeita. Havia uma receita divina para os pães asmos, né? Em Levítico 24:5 fala assim: tomarás da flor de farinha, né? Então era assim, esses pães, eles eram feitos com a melhor farinha que tinha, né? E como que a gente faz uma farinha, né? Primeiro a gente pega a semente inteira do trigo, aí a gente começa a esmagar, vai esmagando, né, a semente até virar pó, né? Aí nós temos a farinha. Então, essa farinha, ela aponta para a gente as provações, né, os testes, as tentações e os sofrimentos do Senhor, como a semente de trigo moído e humilhado para se tornar o pão da vida para nós, né? João 12:24, alguém pode ler? João 12:24. Eu posso. Então, vamos lá. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, assim, né? Essa melhor farinha também se aplica a nós, né? O povo que está em Cristo, né? Em Salmo 147 diz que estabeleceu a paz no seu território e farta você com o melhor trigo, né? Então, ele começa com a farinha, e aí depois ele fala, ó, tomará da flor da farinha, eu estou em Levítico 24:5, e asse, né? Então, para que a gente possa comer o pão, né, ele precisa ser assado. E aqui, de novo, né, falando do fogo do Calvário, né, dos sofrimentos do Filho de Deus, né, e sofreu nesse fogo para se tornar
pão para nós, né? Então, e semelhantemente a gente, como seu povo, deve ser refinado no fogo de Deus para sermos úteis na mão do Senhor, né? É assim, Deus só vai fazer através de você o que ele fizer em você. Não adianta, eu sei, eu aprendi, eu estudei. Eu fico até meio bolado, né, com essa história de ensino, às vezes, né? Que, cara, na eternidade não vai ter mestre, não vai ter apóstolo, não vai ter... Vai ter testemunho. E o que nós temos que fazer aqui é testemunhar com a nossa vida. E essa palavra, estou até saindo um pouco, a Adri vai até me puxar aqui, mas essa palavra no original, né, no grego, é martos. É aquilo que eu vivi, aquilo que eu presenciei, né, com o Senhor. Né? É isso que vai valer. Né? É a nossa experiência, o que eu estou vivendo com o nosso Deus, né? Por isso que eu falei aqui, que ele só vai fazer através da gente o que a gente permitir que ele faça na gente, né? Então, asse o pão, né? O fogo de Deus. Aí fala assim, 12 pães. Eu estou em Levítico 24:5, tá, povo? Então, assim, havia 12 pães, né? Diante do Senhor, né? Um pão representado, né, por cada tribo de Israel, né? Então, assim, dizendo assim que a totalidade do seu povo estava representado perante o Senhor, né? Através do sacerdócio, né? Então, todas as tribos eram representadas, né? Levando isso assim. No Israel espiritual, todos são representados diante do Senhor como membros do mesmo corpo. Todos os membros do corpo participam daquele pão. Vamos abrir 1 Coríntios 10:17? Abrir, pastor. Vamos lá. Pode ler, vamos lá. Pode ler. Tá. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, né, de novo, os 12 que eram representados, né, hoje somos representados unicamente um pão, um só corpo, né, participamos do único pão. E esse número 12, né, de novo, é simbólico, né, da plenitude apostólica, do governo apostólico, né? Então, haviam 12 apóstolos escolhidos pelo Cordeiro, né? Em Apocalipse 21, a gente vê a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então, através desses 12 apóstolos, que Jesus deu o pão do milagre para as multidões, né? A gente lê em João, em Mateus, né? E até hoje, igreja, nós, Igreja do Senhor, se alimentamos da revelação do pão dos apóstolos do Cordeiro, do governo da igreja primitiva, né? Por isso que quando fala assim, nova reforma apostólica, né? Não é nem nova, não é nem reforma nem apostólica, é uma pataquada que estão fazendo, né? 10.000 apóstolos, né? A igreja ainda se alimenta da revelação do pão dos apóstolos do governo da igreja. E aí continua na receita, cada um dos quais será de 2 dízimos de um efa. Então, assim, aqui falando da receita de novo, né? Da mesma maneira que o maná era colhido no 6º dia da semana para durar até o sábado, né? Ele era 2 décimos do efa, né? A mesma receita. Então, a porção dobrada, de novo falando, né? A oferta de manjares na festa das primícias era para ser também 2 décimos do efa, da melhor farinha, Levítico 23:13. Eu vou passar no PDF todos os textos
A gente não vai ficar lendo, porque senão fica muito extenso, aí a gente até perde o mear aí do que a gente está falando, né? Então, os 2 pães, para serem movidos, né, na festa de Pentecostes, também a mesma coisa, 2/10 do efa, né? Então, esse 2 de 10, né, em cada um dos 12 pães, fala dessa porção dobrada de vida, saúde, pão para o povo do Senhor, né? E a mesma coisa, essa mesma ideia é vista nas tábuas de pedra, né? 2 de 10, né? 5 em cada. Então, os 10 mandamentos são cumpridos nos 2 mandamentos dados por Jesus no Novo Testamento. Lembra? Vamos ler esse texto, que acho que esse vale a pena a gente gastar tempo nele. Mateus 22, de 34 a 40. Se alguém puder ler. Posso ler, Má? Então, vamos lá. Qual que é mesmo? Só 34 É a 40? Mateus 22, do 34 até o verso 40. Tá. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. É assim mesmo, saduceus? Saduceus. Saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes 2 mandamentos. Até aqui? Até aí. Então, quando fala assim, né, que tudo se baseia, né, lei e profetas, está falando da Bíblia, né, a Bíblia deles lá. Então, os 10 mandamentos são cumpridos nos 2 mandamentos dados por Jesus, né? De novo, 2 de 10, né? E aí ele continua, Levítico 24:6, dizendo assim, ó: e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor, né? Essa palavra, na verdade, ela seria melhor traduzida como pilhas do que fileiras, né? Eles eram empilhados. E, de acordo com alguns historiadores, até aquele Flávio Joséfos, né? A gente vê que os pães estavam assim amontoados, né? Uns sobre os outros. Então, seria mesmo como pilhas. E aí continua no verso 7, ó: sobre cada fileira colocarás incenso puro. De novo aqui, né, igreja, o incenso puro fala da vida de oração, né, que a gente precisa ter essa vida de intercessão e oração de Cristo, né? Então, quando a gente fala dessa fragrância, né, agradável às narinas do Pai, né, essa vida de intercessão e oração, essas coisas é que vão contar, né? O nosso memorial é isso, não é a performance, né? E aí ele continua dizendo assim, ó, que será para o pão como porção memorial, tá? Eu estou em Levítico 24:7. Então, esse pão também era para ser um memorial. Vocês lembram o que Jesus disse lá na mesa de comunhão, lá na Nova Aliança? Fazer isso em memória de mim, né? Então, o pão como o memorial, né? É oferta queimada ao Senhor. Eu estou terminando aqui, ó, 24:7. Então, corresponde a essa ideia que a gente já viu do pão assado, né? Então, assim, Jesus passou por esse processo, né, no Calvário, para se tornar o pão da vida por nós. Literalmente, né? Ele precisou ser assado, né, através do fogo de Deus aí, no Calvário, para que ele pudesse se tornar o pão da vida. Então, Deus é que coloca o seu povo no fogo para que ele saia mais puro, né?
A gente viu lá em Hebreus 12, 29, que nosso Deus é fogo consumidor, né? Então, Levítico 24, 8, alguém quer ler? Eu leio. Amém. Então retirará toda a gordura do novilho, da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras, e esta será ligada a elas. Ué, será que eu errei aqui? Tá Era certo? falando do sábado, 24, 8. Deixa eu ver Ai, aqui. desculpa. Eu O acho que meu eu é li do 4, sábado. 8. Não, 24. Fui eu que li errado. Então, vamos lá, Val. 24, 8. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. Então, assim, ó, vai se colocar perante o Senhor continuamente, né? Então, o pão deveria ser colocado em ordem todo o 7º dia, né? Ó, e cada sábado, né? Arão os porá. A contagem, né? Do hebraico, né? Era assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 descanso, que é o nome do sabá, né? Do sábado, né? Então, o pão era colocado em ordem todo o 7º dia, o dia do descanso, né? E Jesus, sendo o nosso pão da vida, é o único que vai poder dar para a gente o verdadeiro descanso do sábado, né? Por isso que ele é o Senhor do sábado, nós não precisamos guardar o sábado, né? Ele é que é o doador, o batizador com o Espírito Santo. O descanso só é achado na obra que ele realizou. Nós não acharemos descanso em outro local, né? Ele é o Senhor do sábado. E aí, a Val leu assim, ó, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Então, uma aliança eterna estava envolvida já aqui, né? O pão era para ser uma aliança perpétua. Isso já apontando para a nova aliança, né? O corpo, que é o pão, né? E o sangue de Jesus Cristo. A gente já leu Mateus 26, né? E Hebreus 13, 20 também fala sobre isso. E serão de Arão e de seus filhos, está no 24, 9. Então, o pão, ele também tinha que ser comido pelos sacerdotes e em unidade, né? Nós precisamos, como igreja, comer desse pão em unidade. A igreja precisa estar unida nesse pão, né? Na nova aliança, todos nós formamos o sacerdócio espiritual. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6 fala sobre isso, né? Então, todo aquele que pertence a essa casa espiritual participa dessa mesa. Não há hierarquia, sabe? Não tem o ungido do Senhor. A palavra diz assim, todos vós têm a unção que vem do santo. Entendeu? É que a igreja cria um monte de bobagem, assim, para controle, mas, assim, a gente tem que andar em unidade, comer em unidade, né? Todos que pertencem a essa casa espiritual sentam nessa mesa, igualmente, né? E a mesa era santa, né? A gente até leu lá sobre isso, assim como Jesus é o santo do qual a gente se alimenta. Vamos ler Lucas 1, 35? Alguém pode ler Lucas 1, 35? Posso ler, Má? Amém. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Então, será chamado de santo, né? Ou, em algumas versões, por isso também o ente santo, né? O santo.
Então, aqueles que participam dessa mesa também devem ser santos, né? Então, depois que a gente experimenta o altar de bronze, a gente pode, né, que é a lavagem pela palavra, a gente pode se aproximar da mesa dignamente, todos nós, né? 1 Coríntios 11, 28 e 29, se alguém puder ler. Primeira Coríntios 8, 28 e 29. 11, 28 e 29. 18, 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, de novo, né? A gente, depois que experimentou o altar de bronze, né, que é a lavagem da água, né, onde se lavava os sacerdotes, a gente se aproxima dessa mesa. Então, ó, cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, né? Então, a gente pode, com dignidade, ir para essa mesa santa, né? E aí termina no Levítico 24, 9, né? Os quais os comerão no lugar santo. Então, o pão era para ser comido no santo lugar. A gente nunca poderia comer o pão no átrio, no pátio, né? E esse santo lugar, ele era 10 por 10 por 20, né? Então, 2.000 metros cúbicos, côvados, né? Cúbicos, não metros, perdão. 10 por 10 por 20. Então, tinha 2.000. E isso é profético também para os 2.000 anos da era da dispensação do Espírito Santo, né? Que é a era da igreja, que é a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, né? Então, Cristo primeiro veio como grão de trigo para ser moído por nós, né? Suportou o fogo do Calvário, né? Para se tornar o pão da vida, para ser levantado entre os mortos como o perfeito pão da vida para essa dispensação, né? Então, nesse pão, a gente tem vida, a gente tem cura, saúde, alimento espiritual, comunhão. E Israel encontrou esse benefício durante a peregrinação por 40 anos no deserto, né? A gente conhece a história lá com o maná. E a doença foi tirada, né, do meio deles, Êxodo 23, 25. Então, o nosso pão está no Senhor Jesus, né? Levítico 24, 9, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo, né? Então, a ideia dessa santidade em Jesus como o santo, né? O ente santo, o Filho de Deus. Então, o sacerdócio da nova aliança somos nós, os crentes que se alimentam desse pão. Lembra que comiam o pão só os sacerdotes, né? Hoje nós somos o sacerdócio real, né? E é interessante que as mesas do templo do Salomão, no tabernáculo era uma mesa, no templo tinham 10 mesas de pães asmos, né? Significando que haviam 120 pães no total. Lembra que era 12 por mesa, né? Eram 10 mesas. E esses 120 de novo, né? Falando da plenitude do pão da vida na igreja, o qual agora é o templo do Deus vivo, né? Somos nós. Vamos ler esse texto para a gente ir caminhando para o final, Efésios 2, de 20 a 22. Em 1 Coríntios também fala sobre isso, mas vamos ler em Efésios, que é mais curto. Efésios 2, 20 a 22. Posso ler, Má? Amém. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme
e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém. Então, né, agora somos nós, a igreja, né, a morada do Espírito, né? Quando nós somos edificados junto uns com os outros, nós somos essa morada. Sozinho eu sou o templo, né, do Espírito, mas a casa, né, o templo do Deus vivo, a casa, a morada de Deus no Espírito, é nós edificados como igreja, né? E esse número 120, ele é simbólico do fim de toda a carne e do começo da vida no Espírito. Vamos ler Gênesis 6:3? Gênesis 6, verso 3. Alguém pode ler para a gente? Amém. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, o meu espírito não vai agir para sempre no homem, porque ele é carne. Os seus dias serão 120 anos, né? Dizendo esse simbólico do fim da carne e o começo da vida do espírito. E é interessante que no fim dessa era que a gente está, igreja, é o 120º jubileu. A gente vai ver a plenitude do pão do céu na igreja, né? Que o 120º jubileu são 6.000 anos, né? Então, estamos perto, igreja. Os cantores na mesa do templo de Salomão, né, tinham essa alegria de preparar a mesa dos pães asmos. Em 1 Crônica a gente pode ler isso, né? Então, o salmodiar, o cantar, sempre está ligado com a mesa do Senhor. Isso também deveria estar presente, né, na nova aliança. Né? Quando a gente lê Mateus 26, e mesmo Marcos 14, 26, quando fala assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né, que é o grande Halel, se vocês olharem lá na Bíblia, se refere ao Salmo 113, 118 e 136, né? Marcos 14, 26. Depois vocês olham lá, quando fala do hino, se refere a esse grande Halel aí, né? Muitos estudiosos falam desses salmos, né? Que até hoje o povo judeu canta, né? Então, a importância do pão no Israel natural. Lembra que primeiro é o natural, depois o espiritual. Então, assim, o pão era vital para o sustento da vida do povo de Deus na antiga aliança, né? Por toda a história da nação, né? A gente tem muito quadro profético significando o pão, né? A vida nesse pão, e sempre mostrando, né? Fazendo esse paralelo, né? Do Israel natural como uma sombra de Cristo, como pão na vida da igreja, né? Que é o Israel espiritual. Eu vou passar para vocês, eu coloquei uma lista bem extensa, falando sobre pão. Nós não vamos ler agora, mas como a gente termina hoje essa aula, eu vou passar para vocês o PDF, falando do pão sem fermento, né, na festa da Páscoa, o maná como pão de Israel por 40 anos, os 12 pães do sacerdócio, né, na mesa dos pães asmos, a oferta de manjares, que era um tipo de pão, né, a festa de Pentecostes também, né, tinha a oferta movida também, que era pão, a Arca da Aliança tinha o pão, né, no jarro de ouro do maná, Abraão, né, deu o pão ao Senhor, comeu com o Senhor, Abraão recebeu o pão e vinho também de Melquisedeque, Elias andou com a força do pão 40 dias, né, quando o anjo ministrou para ele. Davi recebeu a força, né, no pão da proposição, a gente lê lá quando o sacerdócio permitiu ele comer, né?
Mefibosete, Ezequias, próprio Jesus, né? Alimentou 5.000 com 5 pães, né? E depois, em outra ocasião, 4.000 pessoas também, com pão e com peixinho. Então, todas essas coisas são sombras, né, da verdadeira comunhão que apontam para a mesa do Senhor e de nós, os santos, se alimentando dele como o pão da vida, o verdadeiro maná, né? Então, essa mesa dos pães asmos, ela é cumprida em Cristo e na igreja, pessoal, individual, né, cada um de nós, e coletivamente, né, porque nele está nosso alimento e bebida espiritual, né, a nossa porção de satisfação, comunhão, saúde, cura, né? Para a gente terminar, vamos ler 1 Coríntios 10, do 1 ao 4? Posso ler? Amém. Vamos lá. E eu acho que ela caiu. A Ju. A Ju Caiu? Caiu. Eu vou... Peraí que eu vou pôr ela para dentro. Depois, se outra já puder abrir, 1 Coríntios 10, 10, de 15 a 21. Não, deixa a Ju ler de 1 ao 4, e aí outra pessoa lê de 15 ao 17, desculpa. Vai lá, Ju, te derrubaram ou você caiu sozinha? Eu posso ir? Ninguém 1 foi? Coríntios 10, de 1 a 4. Desculpa. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, de novo, né? Nele é que está o alimento, a bebida. Ó, comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Quem era essa bebida e essa comida? Cristo, né? E aí, do 15 ao 17, a Adri vai ler. Peraí, 1 Coríntios 10, 15 a 17. 10, de 15 a 17. É. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, com aquilo que eu falei, ela é cumprida em Cristo individualmente, né, pessoalmente e coletivamente, né? Como igreja, nós, como um corpo, participamos do único pão. E em Atos 2 a gente lê, né, que a doutrina dos apóstolos na comunhão e no partir do pão, né, nas orações. Então, hoje a gente viu sobre a mesa. A aula que vem, a gente vai entrar no candelabro, que também tem muito detalhe, assim, tem muita riqueza, né? Que foi o próximo item, né, a ser feito depois da mesa. Então, começou na arca, foi para a mesa e agora é o candelabro, né, que ficava em frente à mesa. E aí a gente vai entrar nele. Eu vou até compartilhar depois um desenhinho que eu fiz para um outro módulo, que nem sempre assim as figuras que tem por aí são dignas assim dos detalhes, né? Por mais que ficou feio o meu desenho, não é questão de artístico, mas assim eu coloquei todos os detalhes conforme estava nas escrituras, né? Para a gente ver a quantidade certinha dos botões, a quantidade direitinho, só para a gente entender como ele era feito, tá? O candelabro ou castiçal de ouro puro, tá bom? Obrigado, igreja.